Olá, estamos aqui novamente com o nosso Farol Nacional e hoje recebendo mais uma vez a treinadora física e comportamental Leilani de Paula, gentilmente conosco aqui no nosso programa. Leilani, antes de mais nada, muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem aí? Tudo bem. Leilani, o inverno já bate as portas, nós estamos vivendo o outono, né? E um outono que promete ser mais úmido e talvez tão frio quanto foi o do ano passado. Então, algumas dúvidas vão ficando que eu vou percebendo a movimentação lá em casa. Ah, mas hoje está frio. Ah, hoje eu não sei se eu consigo ir para academia, eu deixo para amanhã. Então, eu queria abordar nesse nosso bate-papo dois temas. O primeiro, né, claro que envolve disciplina, obstinação, etc. E o outro, o aquecimento para os treinamentos. Mas vamos começar por esse primeiro, que me parece mais convidativo, né? Nem todo mundo tem a mesma disposição quando o frio um pouco mais intenso chega. Eu queria que você desse algumas dicas para essa pessoa mudar o horário, mudar o tipo de treinamento, mudar a roupa, qual que é a roupa adequada no inverno. Eu queria que você comentasse um pouco isso, essa preguicinha que dá em muita gente no inverno, Eleni. Olha, realmente, o frio, ele, ele dificulta um pouco mais os exercícios logo pela manhã. Hoje mesmo eu fui levar meu filho à escola e eu vi minha vizinha toda arrumada para correr na rua. Eu falei, olha, essa é corajosa, porque eu mesma não gosto de sair com essa temperatura muito gelada para me exercitar. Eu prefiro que o meu corpo esteja mais aquecido. Eu prefiro treinar sempre após o meio-dia. Sempre. Até no verão, viu, Roberto? Eu sempre gostei de treinar depois que eu já despertei o meu corpo. Mas o importante é se movimentar. E nessa estação de outono e inverno, a gente tem que tomar muito cuidado agora ao acordar. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, a orientação que eu dou é: aqueça o teu corpo na cama antes de levantar. Porque você passou ali horas, 6, 8 horas dormindo. E agora, no período do inverno, as nossas articulações vão ficando mais rígidas, você já tem aquela rigidez matinal. Além dessa preguiça de sair de uma coberta, você já tem um corpo mais rígido por conta da temperatura. E mesmo que você esteja coberto ali, todo protegido e aquecido, mas a gente fica com menos movimento e mais rigidez logo pela manhã. Então, o que que é muito importante, eu oriento sempre, é você sempre alongar antes de levantar. Lubrificar a articulação, sinalizar que vai levantar para evitar quedas, porque se você observar agora, Roberto, o maior índice de acidentes acontece nessa virada de estação. Outono e inverno. Porque o idoso começa a levantar da cama e já tem aquela dificuldade com a rigidez, as suas lesões crônicas começam a sentir mais essa rigidez também. É nessa estação que tem que ter um cuidado maior com o aquecimento do seu corpo, com essa lubrificação das articulações e também com o seu sistema nervoso, porque às vezes a pessoa sai da cama correndo, toca o despertador, já levanta, mas o corpo não entendeu ainda. Ele não processou tudo aquilo, né, Roberto? Então, isso acontece muito acidente. Por conta dos exercícios físicos, eu sempre falo para buscar um horário mais confortável mesmo. Dá para ficar um pouquinho mais debaixo das cobertas e levantar um pouco mais tarde? Fique, porque esse clima é propício para dormir mesmo, né? E Uhum. bebidas quentes favorece muito também, porque não adianta só você colocar a blusa, você tem que aquecer de dentro para fora. Os Sim. chineses falam muito isso, os japoneses falam, a medicina oriental fala muito sobre isso. Se você não tiver aquecido de dentro para fora, não adianta. Então, é sempre tomar um chá quente, uma bebida quente, logo pela manhã, para também ajudar nesse despertar do corpo. Tudo isso vai ajudar você a ter mais coragem de botar a cara para fora e fazer o que tem que ser feito. E não é só exercício físico. Tem muita gente que fala assim: ah, eu vou trabalhar mais tarde hoje, está muito Uhum. frio. Uhum. Eu vou deixar depois, tem que ir no supermercado, mas depois eu vou. Está muito frio. E Isso, isso. se chover, então, não dá É, vontade de fazer nada. é. Tem razão, tem razão. Mas eu ia falar, nem todo mundo tem condição de mudar o horário, né, amiga? Com certeza, mas daí eu também tenho a opção de você se movimentar quando tá muito frio. Ainda que a nossa cidade não é tão assim, mas tem cidades, Roberto, que é muito frio mesmo, né? Se for pro sul, realmente é demais. Tem que acender fogão a lenha, tem que acender lareira. A gente não tem esse clima tão sofrido assim, de inverno.
Mas você tendo a opção também de fazer um exercício dentro de casa, sempre a gente tem que ter um plano B. Se estiver chovendo, está indisposta de botar a cara para a rua, tem uma bicicleta dentro de casa, tem ali um colchonete, uns pezinhos, dá para fazer um treino de casa. Foi por isso também que eu lancei a minha plataforma online, para você despertar o seu corpo em 28 dias dentro da sua casa. Porque eu sei que a maioria das pessoas agora vão arrumar essa desculpa. Ai, tá frio. Tá, mas tá frio, mas você tem celular na mão aí. Então aperta o play e vem comigo. Porque não tem desculpa. E com o peso corporal, eu provo para as pessoas que dá para sentir o corpo em treinamento físico dentro da sua casa. É só arrastar um pouco os móveis ali, ter um espaço para que você possa se movimentar. Então isso já ajuda bastante. E você não deixa de fazer, porque o problema é você quebrar a sua consistência. Para o cérebro, você não existe essa coisa assim de, ai, hoje eu não vou, daqui a pouco, há uma semana você também não vai. Daí aquilo para ele é um comando. Não preciso ir. Sobrevivi não indo, vou continuar não indo. Você Uhum. tem que provar para ele que você é mais forte o tempo todo. Então, manter a consistência dos hábitos é muito importante. Faltou um dia, mas não falte dois, três. Volte ao movimento. Não deixe o teu corpo no estado preguiçoso, senão o seu cérebro também vai automatizar a falta do movimento. Eu queria abordar, inclusive, esse seu desafio dos 28 dias num podcast especial, porque hoje eu queria me concentrar realmente no frio. Queria falar das roupas também, Nilani. Você sabe que eu sou do tempo da gente fazer atividade física visando emagrecer, a gente colocava um saco de lixo, né? Abria e aí põe um saco de lixo assim, porque tinha-se essa impressão de que se você ficasse como uma sardinha enlatada dentro da roupa, você transpiraria mais e, consequentemente, Emagrecia. você emagrecia, né? Um conceito totalmente derrubado há muito tempo, né? Totalmente. Quantas pessoas eu também vi fazendo isso, aquele saco preto totalmente tóxico para o corpo, em contato com a pele, aquela toxina entrando na sua corrente sanguínea, e as pessoas querendo suar ali, achando que aquilo seria benéfico, simplesmente estava perdendo água, né? Estava se desidratando. E essa técnica ainda é usada nos esportes, quando eles vão para a pesagem. Eles têm que perder 2, 3 quilos para poder fazer ali a pesagem de lutas, né? E muitas vezes eles têm que colocar. Hoje não é mais o plástico de lixo, eles têm até uma manta para colocar por baixo ali da blusa, para aquilo ali fazer com que eles percam o maior líquido corporal possível, para que possa perder 2, 3 quilos de líquidos para poder entrar na balança, para poder lutar ali naquela categoria. Olha que coisa, né? Por isso que eu digo que esporte não é saúde, né? Porque, É. olha, você tem que desidratar para poder passar uma balança, para poder competir. Então, ainda fazem uso disso, mas é totalmente contraindicado quando a gente fala de saúde e bem-estar. Então, esse mito que eu queria falar um pouco mais, né? Ajudar a derrubar um pouco mais, porque realmente, principalmente as pessoas que transpiram com mais facilidade, elas têm a impressão que estão emagrecendo, né? Você faz um treino um pouco mais puxado, aí você transpira, etc., e dá a impressão que você está emagrecendo, né? Mito ou verdade? É mito, totalmente mito. Você só está perdendo líquidos Aham. corporais. Você tem que hidratar o teu corpo. Não posso ficar perdendo sem essa hidratação de volta para o corpo. Como uma sauna. É importante a sauna? É super importante. Aí libera as toxinas. É bem interessante isso. O transpirar também faz a gente liberar, aumentar essa frequência cardíaca, trabalhar o cardiovascular, essa sensação de bem-estar transpirando é muito bom, né? Então, mas nada disso tem que ser usado para emagrecimento. Não. O quanto você está perdendo de líquido deve ser depois reposto. E até os sais minerais também. Porque não posso ficar desidratada, porque isso é um risco muito sério. Exatamente. Bom, voltando aí à questão do frio, você indica a alternância do treino nessa época? Por exemplo, você, em dias mais quentes, você faz aquele treinamento habitual, normalmente alternando, né, exercícios aeróbicos com a musculação. Mesmo no inverno, você recomenda mudança de treinamento? Ou seja, a pessoa que frequenta uma academia, ou tem um personal, ou tem um professor, tem um profissional que oriente, é legal ele pedir uma mudança de hábitos?
Sim, olha, porque nós não somos o tempo todo, não existe aquele padrão para os nossos sentimentos, emoções, temperatura, tudo isso são fatores externos que influenciam muito o treinamento, né. Se eu estou menstruada, se está frio, se eu estou ansiosa, se eu não dormi bem, se eu não estou alimentada, se eu estou desidratada, tudo isso altera o meu desempenho. Então, assim como uma temperatura, tanto muito quente quanto muito frio, também eu preciso me adequar a isso. Então, se o ambiente está muito, se eu estou gelada, estou morrendo de frio, chego toda encapotada na academia, o que seria o mais indicado antes de começar? Eu fazer um grande aquecimento corporal, aumentar, elevar essa minha grande circulação, elevar meus batimentos cardíacos, começar a sentir, começar a tirar essa blusa, né? Sentir confortável ali de uma forma aquecida para preparar os meus músculos para o treinamento físico. Porque se eu chegar já gelada e para o aparelho, eu posso ter um risco ali de lesão. Eu posso ter um estiramento. Então, muito cuidado ao exercício de alongamento, onde eu excedo o meu alongamento, entrando na flexibilidade, quando o corpo não está aquecido o suficiente. Então, agora é muito importante se antenar a isso. Um bom aquecimento corporal, envolvendo mobilidade da sua coluna vertebral, para que você possa se sentir preparado. Articulações, vértebras, discos. Então, vamos aquecer o corpo antes de entrar no treinamento específico. Pode ser um aeróbico, pode ser um elíptico, pode ser uma escada de alguns minutos. Vamos colocar ali 5, 10 no máximo. Coisa que no verão nós não precisamos tanto tempo de aquecimento. A gente pode fazer um aquecimento mais voltado para um treinamento funcional, com multiarticular, do que uma esteira, porque eu não estou com o meu corpo gelado. Mas Uhum. agora no inverno, Roberto, eu falo para todo mundo: aqueça. Aqueça antes de começar o exercício, porque isso vai evitar lesões. Por isso que não posso nem levantar da cama rápido, Uhum. para evitar lesão. Existe uma questão que acho que não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas tem, em certo sentido, né? A questão da dilatação de, por exemplo, piso, portas, quando aquece e quando esfria, né? Quando a gente fica com frio, a gente quer ficar com o corpo, né? Quentinho, se abraçar, um cobertor, uma coisa assim. Por que isso, Verani? Acontece alguma coisa de contração involuntária no nosso corpo quando fica mais frio? Quanto viu, nós temos uma vasoconstrição. A gente tem uma diminuição, né? Então a gente está ali todo contido. A gente diminui tudo. Fica ali debaixo de coberta só tentando se esquentar. Eu tenho as extremidades muito geladas, pé e mão, eu tenho que estar com meia, eu tenho que estar com luva. Eu sofro no inverno. Se bobear, eu teria que calafetar minha casa inteira aqui. Eu precisava ter uma lareira aqui dentro de casa, viu? Porque eu sou friorenta pra caramba. Mas então é isso, nós estamos mais rígidas, nós temos maiores rigidez, nós temos essa vasoconstrição e não vasodilatação, como você deu o exemplo aí dos pisos, né? Então, esse esfriamento também existe uma contração maior dos nossos músculos, mais rigidez. Nós estamos mais rígidos, mais tensos. Então, por isso que nós temos que promover esse aquecimento nas articulações, nos músculos, porque senão daqui a pouco a gente tá aqui assim, ó, daqui a pouco eu vou virar rápido na cama para pegar alguma coisa, Sim, sim. já me dá um torcicolo, já estourou ali uma dor na minha lombar, hérnia de disco ali. Por quê? Por causa dessa rigidez, esse gelo, esse corpo gelado. Então, quando estou em movimento, eu aumento essa fluidez, né? Automaticamente o meu sangue começa a circular com mais movimento dentro do meu corpo, levando mais nutriente, lubrificando melhor. Então eu tenho um movimento mais harmonizado e não naquele tranco e barranco. Então é esse o cuidado que a gente tem, por ficar muito tempo aqui parado, rígido, sem movimento, e de repente eu tenho que levantar. Uhum. Esse é o perigo. Eu não estou preparada para aquele movimento, estou rígida, né, na vasoconstrição, totalmente ali, contida, diminuindo, hibernando, a gente pode dizer assim, né, Roberto? Todo É, mundo está no verdade. processo da hibernação. É. Então a gente tem que aprender a se movimentar, se aquecer.
e antes de qualquer movimento mais brusco. Mas eu digo, se você tiver o hábito de alongar antes de levantar da cama, você já previne muito essa rigidez matinal e o seu dia vai ser muito mais confortável e as suas articulações agradecem. E se você já tem, por exemplo, eu que tenho bursite nos ombros, essa estação é terrível. Se eu não tiver todo um protocolo de exercícios que me ajudem a não piorar essas dores, eu vou ter crises. Ano Entendi. passado eu passei muito bem no inverno. Então, eu chego o frio e começo a sentir essa rigidez maior aqui, ó, nos ombros. Às vezes eu tenho muita tensão sobre eles. Então eu preciso pensar, estou carregando um peso que não tô assumindo muitas responsabilidades que eu deveria soltar. Tem algo sobre mim que eu não deveria estar carregando e tô? Como é que está o meu treino de ombro? Eu tô excedendo ali? Estou me preparando, aquecendo bem essa articulação antes de treinar o meu ombro? Também tem essa. Porque se eu chego lá e já mando um supino sem aquecer, eu já faço um desenvolvimento sem aquecimento, eu vou prejudicar, eu vou potencializar a minha lesão, principalmente nessa estação do ano. Bom, um último fato para alertar as pessoas, né? O frio também, ele influi na nossa circulação, ou seja, vamos falar agora de batimentos cardíacos, circulação de uma maneira geral, Lirani. Quanto mais paradinho a gente ficar, menos fluidez a gente tem no seu corpo. É que nem aquela bolinha, né? A gente pega aquela bolinha que a gente vê que tem neve. Quem vai muito, eu já vi bastante aquelas lembranças de Nova York, que você chacoalha assim, ó, aquela neve está lá embaixo. Chacoalhou, aquilo fica tudo fluido, né? É mais ou menos isso. Nosso corpo tem esses líquidos corporais. Quanto mais movimento, mais fluidez, mais energia eu estou promovendo nesse corpo. E esse sangue está circulando por todas as extremidades. Se eu não tenho esse movimento para dar uma chacoalhada aqui, eu estou esfriando as minhas extremidades e mantendo essa rigidez contra essa diminuição, essa bradicardia, talvez, porque eu diminuo. Eu não tenho necessidade de estar ali em gasto calórico elevado. Então é isso. Quer promover uma saúde e um bem-estar nessa estação? Sem que você tenha o aumento dessa rigidez muscular e dores crônicas, movimente-se. Movimente-se, aqueça o teu corpo. Como? De dentro para fora primeiro, sempre bebendo algo quente. Não basta simplesmente se encapotar, não. Vai ter que tomar coisas quentes. Fazer um bom escaldapé, que é ótimo. Agora é fantástico fazer o escaldapé, além de relaxar, diminuir a ansiedade, esquenta, regula todos a sua energia, os seus meridianos. Então é muito importante o escaldapé. Eu sempre indico também nessas estações de outono, inverno, em que a gente está muito gelado. Põe o pezinho lá na água quente, com sal grosso, alecrim, gengibre, óleos essenciais, e aquilo faz um bem danado. O escaldapé é coisa antiga, hein, Lirani? E é ótimo. Pode fazer, faz e me conta. Diminui demais a ansiedade, relaxa, elimina toda a toxina, regula fígado, rim. É coisa de vó, mas dá muito certo. Tá bom. Dá Então muito tá bom, certo. Já querida. falei que o futuro é ancestral. É, verdade, verdade, tem toda a razão. Obrigado, querida, mais uma vez. Leilani de Paula, treinadora física e comportamental, participando conosco aqui do Farol Nacional. Ótima sequência de semana e até semana que vem. Até a segunda. Valeu. E assim colocamos um ponto final aqui no nosso Farol Nacional, com a presença de Leilani de Paula, e eu volto na próxima semana com ela.